A luz é o instrumento central por meio do qual o ser humano acessa o universo. Não é apenas uma ferramenta conveniente. É, na prática, o único meio pelo qual conseguimos obter informações sobre os corpos celestes. Tudo o que sabemos sobre estrelas, planetas, nebulosas e galáxias chega até nós por meio da luz. Sem ela, o cosmos seria inalcançável. Não apenas invisível, mas cognitivamente inacessível. Quando observamos o céu, não estamos apenas contemplando pontos luminosos. Estamos recebendo informação física. A luz traz consigo dados sobre a temperatura dos astros, sua composição química, sua distância e seu estado evolutivo. Ela não apenas ilumina, ela comunica. Ela traz dados. Cada fóton carrega uma mensagem precisa, codificada em frequência, intensidade e cor. Quando a astronomia moderna mostra que tudo o que enxergamos nasce de estruturas invisíveis, de campos, frequências e realidades que não acessamos diretamente com os sentidos, é impossível não lembrar do que está escrito em Hebreus, capítulo 11, verso 3. Ali está registrado: pela fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir a partir do invisível. A teocosmologia não entra em choque com a ciência nesse ponto. Pelo contrário, a luz se torna a ponte física entre o invisível, que estrutura o universo, e o visível, que conseguimos observar, medir e interpretar. Para captar essa informação, o ser humano desenvolveu instrumentos capazes de coletar, organizar e interpretar a luz. Telescópios não existem para aproximar objetos distantes no sentido comum. Eles existem para recolher luz. Quanto mais luz é coletada, mais informação se torna disponível. Formar imagens detalhadas é apenas uma das consequências desse processo. Outra, igualmente fundamental, é a possibilidade de decompor a luz em suas diferentes frequências e, a partir disso, compreender a física dos astros. Quando a luz de uma estrela é separada em seus componentes, torna-se possível identificar quais elementos químicos estão presentes, qual é a temperatura de sua superfície e até mesmo seu movimento relativo. Também é possível medir a quantidade total de luz recebida e, com isso, estimar a distância desse objeto no espaço. A luz permite transformar o céu em um laboratório. Essa associação entre astronomia e instrumentos ópticos nem sempre existiu. Houve um tempo em que o ser humano observava o céu apenas com os próprios olhos. A introdução dos telescópios marcou uma mudança definitiva na relação entre a humanidade e o cosmos. A partir desse momento, a luz passou a ser recolhida de forma intencional, organizada e amplificada. Não para alterar a criação, mas para lê-la com mais precisão. Para compreender como esses instrumentos funcionam, é útil adotar uma ideia simples e poderosa. Pensar a luz como algo que se propaga em linha reta. Essa aproximação permite entender como espelhos e lentes desviam a luz para formar imagens. Quando um feixe luminoso encontra uma superfície, parte dele é refletida, parte é transmitida e desviada, e uma pequena fração é absorvida, transformando-se em calor. Esse comportamento da luz não é exclusivo da astronomia, ele acontece no cotidiano. Um espelho reflete quase toda a luz incidente, permitindo que vejamos nossa própria imagem com fidelidade. Um vidro transparente transmite a maior parte da luz, permitindo enxergar através dele, enquanto absorve uma fração menor, aquecendo-se levemente. Superfícies opacas, por outro lado, absorvem grande parte da luz e, por isso, aquecem mais intensamente. Os telescópios exploram esses princípios básicos de forma refinada. Em sua forma mais simples, eles utilizam uma grande lente ou um espelho curvo para desviar os raios luminosos vindos do céu e formar uma imagem. Historicamente, os primeiros instrumentos desse tipo utilizavam apenas lentes. A luz era coletada por uma lente objetiva, que formava uma imagem em um plano focal. E essa imagem era então observada por meio de uma segunda lente, chamada ocular, que funcionava como uma lupa. Posteriormente, surgiram os telescópios que utilizam espelhos em vez de lentes. Esses espelhos não são planos, mas côncavos, cuidadosamente moldados para concentrar a luz em um ponto específico. Essa mudança trouxe vantagens profundas. Quando a luz atravessa uma lente, diferentes cores se desviam de maneira diferente. A luz azul se desvia mais do que a vermelha. Isso faz com que uma imagem, formada por lentes, apresente bordas coloridas artificiais, um efeito conhecido como aberração cromática. Esse problema praticamente desaparece quando se utiliza um espelho,
pois a reflexão não separa a luz em suas diferentes frequências. Além disso, as lentes precisam ser perfeitamente moldadas em ambas as superfícies e sustentadas apenas pelas bordas, o que limita seu tamanho e aumenta seu peso e custo. Espelhos, por outro lado, exigem extrema precisão apenas na superfície refletora e podem ser sustentados pela parte posterior, permitindo a construção de instrumentos muito maiores. Essa diferença foi decisiva para o avanço da astronomia observacional. Com o tempo, os telescópios deixaram de ser instrumentos nos quais o observador colocava o olho diretamente. A imagem passou a ser formada sobre detectores. Inicialmente, placas fotográficas. Depois, sensores eletrônicos capazes de converter a luz em sinais digitais. A luz passou a ser lida, armazenada, processada. O universo passou a ser registrado com fidelidade crescente. Mas existe um limite biológico fundamental. Os seres humanos são preparados para ver, mas não para ver tudo. Nossos olhos captam apenas uma pequena fração de toda a radiação existente. Essa limitação não é um erro da natureza. É uma condição para que a percepção seja possível. Se fôssemos capazes de perceber todo o espectro de radiação ao nosso redor, viveríamos em um caos sensorial absoluto. Ver exige, paradoxalmente, não ver tudo. Para compreender isso, é necessário abandonar a ideia da luz como partículas isoladas e pensar nela como uma onda. A luz é uma onda eletromagnética que se propaga sem a necessidade de um meio material. Dependendo de sua frequência, percebemos cores diferentes. As frequências mais altas que nossos olhos conseguem detectar correspondem à luz violeta. As mais baixas, à luz vermelha. Fora desse intervalo estreito, nossos olhos são completamente cegos. Toda a beleza visível do universo está contida nessa faixa extremamente limitada do espectro eletromagnético. O restante existe, atua, transporta energia e informação, mas permanece invisível à percepção direta. Isso significa que a realidade é muito maior do que aquilo que os sentidos humanos alcançam. Essa faixa de luz visível está diretamente relacionada às temperaturas dos objetos que a emitem. Nossos olhos são sensíveis à radiação emitida por corpos que estão, aproximadamente, entre centenas e alguns milhares de graus. Objetos mais quentes emitem radiação que não vemos. Objetos mais frios também. Ainda assim, conseguimos enxergar a maioria das coisas ao nosso redor, porque elas refletem a luz de uma fonte adequada. O Sol. O Sol, com sua temperatura superficial em torno de milhares de graus, emite exatamente o tipo de luz para o qual nossos olhos estão biologicamente ajustados. Essa correspondência não é trivial. Ela sustenta a vida, organiza a percepção e estrutura a experiência humana no mundo. Mas o universo não se limita ao que nossos olhos podem captar. Por isso, o ser humano desenvolveu detectores capazes de perceber outras faixas do espectro: infravermelho, ultravioleta, raios-x, raios gama, ondas de rádio. Esses instrumentos ampliam nossa percepção para domínios para os quais não fomos biologicamente preparados. Eles não criam novos fenômenos. Eles revelam dimensões da criação que sempre estiveram presentes. Há ainda outra limitação fundamental: o tamanho da pupila humana. Ela mede apenas alguns milímetros. Isso limita severamente a quantidade de luz que pode entrar nos olhos. Em ambientes pouco iluminados, a visão rapidamente se torna ineficaz. A maioria dos objetos astronômicos está tão distante que a luz que chega até nós é extremamente fraca. Para compensar isso, construímos telescópios com espelhos de vários metros de diâmetro. Esses espelhos funcionam como pupilas gigantes, capazes de coletar uma quantidade de luz incomparavelmente maior. O primeiro instrumento utilizado para observar o céu tinha apenas alguns centímetros de abertura. Hoje, existem telescópios com espelhos que ultrapassam 10 metros de diâmetro. Essa evolução não é acidental. Ela reflete uma busca contínua por enxergar mais longe, mais fundo, mais antigo. E aqui, a teocosmologia se impõe com força. Tudo isso só é possível porque a luz obedece a leis fixas, universais e inteligíveis. Porque o universo é legível. Porque a criação responde à investigação racional. Um cosmos caótico não permitiria ciência. Um cosmos inteligível aponta para a inteligência. A luz não apenas torna o universo visível, ela revela que o universo foi estruturado para ser compreendido. E essa inteligibilidade não nasce do acaso. Ela é a assinatura de uma mente criadora, impressa na própria física da realidade. Essa é a assinatura de Deus na luz.